Me perguntaram por que a minha espada da Lato tem esses dois anéis para os dedos, sendo que essa barra da frente só permitiria que eu segurasse ela nessa posição. A resposta é que é basicamente um resquício evolutivo que ficou ali durante a evolução da espada da Lato até chegar nesse formato aqui. Como eu falei em outros vídeos, a espada da Lato ela é basicamente uma evolução da espada medieval em que elementos começaram a ser adicionados aos poucos. A guarda da espada medieval era composta só dessa barra que a gente chama de cruz de guarda. Ela era só isso aqui. E o primeiro elemento que foi adicionado ali, já no final da Idade Média, foi o anel do dedo. Inicialmente era somente um anel. Depois começaram a surgir espadas com o anel dos dois lados, justamente para que você pudesse segurar dos dois lados. Porque a espada tem dois gumes, mas na grande maioria das vezes a gente vai estar cortando com o fio que está para frente, que a gente chama de fio verdadeiro. Enquanto que o fio que fica para trás, apontado para você, a gente chama de fio falso. Existem técnicas em que você corta com fio falso, mas elas acontecem bem menos do que as com fio verdadeiro. Então era vantajoso você poder segurar a espada dos dois lados, porque, por exemplo, um dos fios poderia ficar muito cego e você ainda teria o outro lado ali mais bem afiado para usar. Mas aí acontece que a evolução continua acontecendo e posteriormente eles começaram a colocar esse terceiro anel aqui, ele une esses dois anéis de forma a proteger agora o chato da espada, né? Se o golpe do adversário deslizar aqui na chapa da sua espada, na parte chata dela, ele vai ser aparado aqui por esse anel. Você pode ver que o anel ele já se expande mais para um lado do que para o outro. Então ele já começa a favorecer que a pegada seja feita sempre para o mesmo lado, né? Porque é mais necessário proteger o lado das costas da mão do que o lado do polegar, porque a mão se estende mais para esse lado do que para o outro. Então você pode ver que o anel ele protege também o lado de dentro, mas ele se estende mais para o lado de fora. Então a gente pode ver que a partir daí a espada já começa a favorecer a pegada para o mesmo lado. Só que para que esse anel possa existir, precisa existir o anel de trás também, senão ele não teria onde se conectar aqui. Então ao invés de criar um design totalmente novo para poder incluir esse anel, eles simplesmente pegaram o design que já existia e uniram os anéis. Funcionou. Depois disso, começa a aparecer as espadas com essa última barra aqui, que protege a frente da mão aqui abaixo da cruz de guarda, né? Favorecendo ainda mais a pegada, né, nessa posição. Só que um detalhe é que eu nunca vi isso sendo mencionado em nenhuma fonte histórica, mas experimentalmente eu vejo que é totalmente possível, na verdade, usar essa espada ao contrário. Quando a gente usa a pegada com o dedo por cima da guarda, isso aqui não atrapalha quase nada, assim. Atrapalha muito pouco essa barra. Então eu penso que se acontecesse uma situação em que o fio drito ficasse muito cego, seria totalmente possível usar o fio falso assim. Lógico que você vai estar perdendo essa proteção, aqui vai ficar o contrário também, vai estar protegendo mais o lado que precisa menos, mas é totalmente possível. Você mesmo pegando ao contrário assim, a proteção já seria bem maior do que numa espada medieval, por exemplo. Você vê que eu consigo movimentar aqui normalmente a espada. E aí uma coisa curiosa é que, seguindo a evolução das espadas, depois da espada da Lato surgem as rapieiras, que começam a ter as guardas cada vez mais complexas. Mas apesar disso, se você reparar bem, todas elas continuam tendo a mesma estrutura dos anéis. Inclusive quando a gente chega nas rapieiras de copo, que eram comuns na Espanha, se você olhar por dentro da guarda dela, por dentro do copo, normalmente ainda tem os anéis lá dentro. E posteriormente a rapieira ainda a gente chega no espadim, que é aí a última espada reta europeia que a gente teve, a mais recente. E se você olhar por baixo da guarda principal dela também, muitas vezes vão ter dois pequenos anéis que nem seria possível colocar o dedo mais por dentro, mas eles ainda estão ali como um resquício evolutivo das da Lata e das rapieiras. Nesse caso eu acredito que é uma questão mais de tradição do que qualquer outra coisa, porque já não tem função nenhuma de ter aqueles anéis nesse formato ali. Então, resumidamente, a resposta da pergunta é: primeiro, não é verdade que seria impossível de segurar ao contrário, é totalmente possível, mas mesmo que fosse, como nas rapieiras e nos espadins, se trata de um resquício evolutivo. Se quiser saber mais sobre espadas e esgrima histórica, segue a gente. Se você for de Belo Horizonte e quiser aprender a lutar com espada da Lato, me manda uma mensagem.